Estamos agora no capítulo 8, versículo 26 em diante, onde vai falar de Filipe, o eunuco. Diz assim o texto: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Nós vamos meditar em vários textos, mas vamos um por um para que a gente não perca o raciocínio do que é dito. O anjo do Senhor aí é um mensageiro. Naquele período, o Senhor enviava anjos que dizia aos seus servos o que eles deveriam fazer, como fazer, onde fazer, e dava algumas instruções a respeito de como Deus queria, tudo detalhadamente, né? Como, por exemplo, o culto que é realizado aqui neste lar é um culto baseado na palavra. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. E outro texto é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não estamos reunidos aqui como um culto que envolve toda a assembleia, mas um culto que tem o mesmo sentido, que é serviço, né? Um culto evangelístico, em que nós meditamos nos evangelhos, refletimos sobre o evangelho e, contando com a direção do Espírito Santo, nós vamos meditando em cada parte do evangelho. Então, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então esse é o primeiro princípio pelo qual um cristão, um discípulo, um servo do Senhor demonstra ser verdadeiramente seu servo. É quando ele ouve a voz do seu Senhor e se dispõe a ir. Ele se levantou e foi. Verso 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então o eunuco, ele vinha de viagem, né? Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, como o texto diz ali, né? O qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele foi adorar o Senhor, porque Jerusalém era o lugar em que Deus havia estabelecido o lugar certo e único de adoração. As pessoas se dispunham de vários lugares, tanto os israelitas como aqueles que queriam se converter ao judaísmo, eles vinham adorar em Jerusalém. Deus estabeleceu Jerusalém como lugar de adoração, e eles saíam de seus lugares, seja de onde fosse, de onde eles moravam, e vinham adorar em Jerusalém. Então ele estava de volta, ele já vinha voltando dessa adoração. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Ele vinha lendo a Bíblia, né? O Antigo Testamento, que era e é que é as escrituras para o povo de Israel. O povo de Israel, os judeus, eles não têm o Novo Testamento como escritura, né? Eles não consideram
o Novo Testamento, mas apenas o Antigo Testamento, né? O Pentateuco, ou a Torá, como eles costumam chamar os 5 primeiros livros de Moisés, e os profetas, e os salmos. Então, esses para ele é a Bíblia. A Bíblia se resume nisso, no Antigo Testamento. Então ele vinha lendo o que? O profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe. Que Espírito? O Espírito Santo. A Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Então, veja a ação do Espírito Santo na vida de um cidadão. O rapaz estava lendo o profeta Isaías, e o Espírito Santo foi quem disse a Filipe: aproxima-se desse carro, o carro que o eunuco estava sentado lendo o profeta Isaías, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Então, dirigido pelo Espírito Santo, Isaías perguntou a ele, Filipe perguntou a ele se ele compreendia o que ele estava lendo ali no profeta Isaías. É interessante que o povo de Israel lia o Antigo Testamento dado a Moisés, e aquilo se via para eles como direção, como consolo, como conforto, para saber o que na verdade Deus queria deles. Então, quando Filipe chega para ele e diz: compreende o que vens lendo, é porque Filipe queria mostrar o cumprimento da profecia lá na frente. O verso 31, o eunuco diz o seguinte: verso 31 diz: ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então ele ficou curioso. O cara vem, chega uma pessoa do lado dele e pergunta: você compreende o que lê? Ele rapidamente diz: como compreende? Como posso entender se alguém não me explicar? E no exato momento ele convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele. É o que o verso 31 vai dizer. Verso 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Então essa era a passagem que ele estava lendo. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Então Filipe aí aproveita essa oportunidade, guiado pelo Espírito Santo, para explicar quem é esse que foi levado como ovelha ao matadouro. Quem é esse que foi levado como ovelha ao matadouro? E como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, ele não abriu a boca. Então quem é esse? Cristo. Cristo foi levado como ovelha ao matadouro, e mesmo sendo levado ao matadouro, que é a cruz, passar por todo aquele sofrimento antes de chegar na crucificação, ele não disse nada, não reclamou de nada, não questionou a ninguém a respeito daquilo que se estava fazendo, como se dissesse: por que vocês estão fazendo isso? Acaso eu tenho culpa? Acaso vocês têm o direito de fazer isso? Não. Ele não abriu a boca. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, não abriu a boca. Verso 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, falando da morte de Cristo, que ele seria tirado da terra como assassinado, morto.
pela sua própria criatura, porque Cristo é Deus, o Criador. Então, verso 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Que interesse desse homem de querer aprender a palavra de Deus? Ele vinha lendo, não compreendia. Filipe vem e pergunta: você entende? Eles: não, como eu vou entender se não há quem me explique? Suba aqui para o meu carro, sente-se do meu lado. Quem é este? Peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Então Filipe explicou a ele. Era o que ele queria essa explicação. De quem está falando? Então Filipe anunciou a Jesus. Verso 35 vai dizer isso. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, a passagem que ele estava lendo, de Isaías, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Que seja eu batizado? Então, Filipe anuncia a ele a Cristo Jesus. Certamente falou a respeito de ele crer e ser batizado, porque Jesus disse isso: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então o eunuco, compreendendo que aquele texto falava deste Jesus, do qual todo ser humano que crer nele e for batizado será salvo, então o eunuco diz, verso 35. Então, verso 36, né? Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? O que me impede agora de eu ser batizado? Eu quero ser batizado. O que me impede de eu ser batizado? Em outro estudo nós estaremos meditando sobre isso, sobre o que impede uma pessoa de ser batizada, porque tem muitas pessoas que estão sendo batizadas e saíram da igreja, abandonaram a sua congregação, e quando você fala do evangelho para elas, elas dizem: ah, eu sou batizado, ah, eu já fui batizado. Então, o que impede uma pessoa de ser batizado e o que o batismo implica para uma pessoa, né? Tem pessoas que acham que porque foi batizada, né, se ela estiver dentro ou fora da igreja, não importa. Ela foi batizada, ela pertence ao corpo de Cristo, que é a igreja. E não é assim. Não é assim. E nós só iremos meditar sobre isso depois, porque aí já é um outro assunto diferente desse que nós estamos lendo. Então ele pergunta: o que me impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Pronto. O primeiro ponto da resposta sobre isso aí é esse, né? O que me impede de ser batizado? O eunuco disse. O eunuco creu que aquele de quem Isaías estava se referindo era Jesus, creu e quis ser batizado. Então, ele pergunta: o que me impede de eu ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acabou-se. Acabou-se. Creu, ele creu. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é suficiente para você ser batizado. Em algumas denominações você vai passar por uma fase de teste, né, para saber se você realmente conhece as doutrinas. E aí o que é que acontece? Você primeiro é ensinado
para depois responder. Ou seja, não tem nada a ver com o Espírito Santo isso. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é humanismo. Isso é doutrina de homens. Ninguém precisa passar por um estudo para ser batizado. Catequese, eu esqueci até o nome, como é que se diz. Catequizar, né? Discipular, ou seja lá o que for, não existe isso. A resposta de Filipe foi essa: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Filipe não chegou para o eunuco e disse: pronto, agora iremos enviar você para uma escola, né? Iremos mandar você para uma escola dominical, em que você irá aprender algumas perguntas e respostas, e depois serão perguntadas a você e você irá responder, e aí você estará pronto para ser batizado, porque muitos passaram por esse negócio e hoje estão fora da igreja com batismo e tudo, porque foram mal ensinados e houve uma falta de discernimento das pessoas que batizaram elas. Porque basta crer para ser batizado. Foi o que Filipe disse ao eunuco. É lícito se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, cheio de júbilo. Então o Espírito Santo trouxe Filipe até ali, Filipe explicou o evangelho ao eunuco, o eunuco creu, Filipe batizou ele com água e depois o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E o eunuco, não vendo mais ele, não ficou procurando nem perguntando o que é que acontece, seguiu o seu caminho cheio de júbilo, alegre, alegre. Eles tinham recebido ali a certeza da salvação, o Espírito Santo, que é o selo. E quando o homem é selado com o Espírito Santo, ninguém mais pode tirar esse Espírito Santo. Nem o próprio Espírito pode sair, porque o Senhor prometeu habitar conosco para sempre. Verso 40. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, Filipe despediu o eunuco, que já havia crido no Senhor, já havia se batizado, saiu cheio de júbilo, e Filipe então continuou o seu ministério de evangelização, vou dizer assim. Continuou evangelizando todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, mais uma vez, que Deus nos abençoe com esta porção lida da Tua Palavra, com essa compreensão maravilhosa, e que no próximo estudo nós estaremos a partir do capítulo 9 de Atos.